Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia ao universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. E eu sou o Jorge Pinheiro. E você não pode dormir sem essa, porque você vai entender qual a importância da respiração nasal para um sono de qualidade. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Todos os convidados são especiais, né? Mas essa aqui vai nos trazer informações super interessantes sobre esse tema, né? Porque respirar mal prejudica o sono. E a gente está aqui com a doutora Renata Mori, que é rinologista pela Faculdade de Medicina da USP e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Rinologia e que tem uma rede social que a gente aprende muito, que eu estou lá seguindo, né? Você segue também, Gui, Otorrino Expert. Obrigada pela propaganda. Não, a gente já deixa, porque coisa boa a gente tem que falar. Renata, Sim. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, Valeu, viu? Esse tema é, sem dúvida, muito importante, né? A gente sabe aí que respiração e sono estão andando muito juntos, né? E eu te sigo, ouço muitos teus vídeos, tudo que você fala, eu acho que muitos papais e mamães aí falam também para os adultos. E aí a gente já vai começar a falar sobre essa questão da respiração, né? Porque muita coisa no nosso consultório, né, Gui? O paciente fala, durante o dia é ótimo. Deitei, doutor, meu nariz obstrui. Trancou, né? Pois então, comenta um pouquinho pra gente já sobre essa questão do nariz que obstrui quando a gente deita. Provavelmente esse nariz não é tão bom durante o dia assim também. O que acontece? A gente tem que pensar que o nariz tem um ciclo nasal. O que é isso? Na Índia, antigamente, eles descreviam que o nariz é como uma flor. Ele se abre durante o dia, em alguns momentos, e se fecha em outros. E eles vão mudando do lado direito para o lado esquerdo. E esse ciclo nasal, ele pode durar de meia hora até 4 horas em algumas pessoas. Então, a gente tem algumas estruturas dentro do nariz, e aqui em top, principalmente, a gente chama de corneto nasal ou concha nasal, é o nome mais atual, que é uma estrutura óssea recoberta por uma mucosa. Quando é para paciente, eu adoro falar que parece um enroladinho de salsicha. A salsicha é o osso e o pãozinho é a mucosa. E a verdade é que essa mucosa, esse pãozinho, ele é feito de um tecido erétil. Quando ele se enche de sangue, ele fica engurgitado, ele aumenta e fica grande. E quando ele tem menos sangue, ele murcha e o espaço fica maior. Muito provavelmente, isso acontece naturalmente durante o dia, por isso que é o ciclo nasal. A gente alterna o lado direito com o lado esquerdo, o lado direito com o lado esquerdo. Por que isso acontece? Ninguém sabe a explicação. 1000 teorias. E tudo que tem muita teoria é porque ninguém sabe de fato. Tem teorias que vinculam isso à disfunção sexual ou vontade sexual, com ciclos da lua, muito antigamente. O fato é que a gente não sabe porque acontece, mas acontece. O que a gente sabe é que o lado direito, ele está mais relacionado com o nosso sistema nervoso simpático. Então, é o lado que realmente é o luto-fuga. Vai aumentar sua pressão, aumentar a circulação, te aquecer o corpo. E ele vai irrigar mais o nosso córtex pré-frontal esquerdo, que é o nosso lado lógico. E o lado esquerdo, por outro lado, ele é o pé no freio. Ele é ligado mais com o sistema nervoso parasimpático. Então, ele vai te relaxar mais e vai irrigar mais o córtex pré-frontal direito e estimular mais sua criatividade. Então, esses dois lados são importantes e eles se balanceiam e o fluxo da vida vai rolando. Quem tem alguma inflamação já de base no nariz, rinite, sinusites, esse tecido, essa mucosa, ela já está previamente inflamada. Então, muito provavelmente, o espaço lá dentro já não está tão maravilhoso assim. Só que quando o paciente, a pessoa deita, e ela deita de um lado, por gravidade, o fluxo sanguíneo neste lugar vai aumentar mais ainda. E como eu disse, como é um tecido erétil, ele vai ficar engurgitado e aí vai entupir. E o que vai acontecer, a hora que entope, o paciente vira para o outro lado inconscientemente. A hora que ele vira para o outro lado, o de cima começa a desentupir e o de baixo começa a entupir. E o cara fica a noite inteira para lá, para cá, para lá, para cá e tem um sono não reparador, acorda cansado. Então, basicamente, essas estruturas nasais, os cornetos nasais são os responsáveis por esse deitei, entupiu. Mas, com certeza, a culpa não é só de ficar deitado. A culpa, tem outros culpados por detrás disso que precisam ser investigados. E ali, então, geralmente, ele já tem um nariz ruim e muitas vezes ele nem percebe, na verdade, que tem, né? É comum, às vezes, você pegar o paciente e ele falar assim, não tenho queixa nasal nenhuma. Você vai fazer um exame nele e fala, não é possível que esse paciente não tenha nenhuma queixa. Existe essa correlação de ele ter uma alteração anatômica há tanto tempo que ele não tem consciência de que aquele nariz é ruim?
Ô Gui, com certeza. Quantos pacientes você não pega no consultório que não te falam, pena que eu vim num dia bom? A hora que você olha, você fala, meu Deus, esse é seu dia bom? Né? Você tem certeza? Eu sempre pergunto, de 0 a 10, que nota que você está dando pro seu nariz hoje? E vários pacientes, esses que falam, eu vim num dia bom, eles dão 8, eles dão 9. Eu olho e falo, não é possível. E você passa a nasofibroscopia, o endoscópio nasal, e é super estreitado ali dentro. E eles vão se habituando. Por quê? Porque tá assim há muitos anos. É diferente da gente respirar bem, ficar gripado, resfriado, e você logo percebe que começa a te incomodar. Mas ele começa a sentir menos cheiro, dormir de boca aberta, né? Mastiga e abre a boca de vez em quando para tomar um fôlego, não dorme tão bem. E o problema, ele vai se agravando aos poucos. E se isso vem desde pequeno ou desde a adolescência, aquele é o normal dele. Olha que coisa louca. Operei uma filha de uma amigona minha o ano passado, de 17 anos. Um dia ela chegou conversando com as amigas, 17 anos, ela não é tão nova assim. Conversando com as amiguinhas, né, 17 anos, elas falaram, mas Lara, por que você fica com a boca aberta o tempo inteiro? Ela, mas todo mundo não fica? 17 anos. Não, mas vamos ver. Aí eles começaram a comparar o nariz, compara um lado, compara o outro. E ela falou, mãe, eu não sei respirar pelo nariz. E a mãe dela me levou no consultório e falou, ela não respira pelo nariz. Ela tinha um nariz péssimo. E ela falou, meu Deus, aí a mãe se culpa, como eu nunca percebi isso? Eu falei, não, desencana, 17 anos também ela deveria ter percebido antes, mas é muito comum eles acostumarem, né? Tem alguma estratégia para você orientar o paciente para ele começar a criar essa consciência? Quando o nariz é bom? Quando o nariz é ruim, assim, é ruim e ele não percebe que é ruim. Eu acho que algumas dicas, assim, para ele começar a reparar que não respira bem. Acho que as nossas perguntas básicas, a boca tá ficando muito seca, às vezes a queixa é de mau hálito, porque só de ressecar a boca, mudar o pH da língua, descamar mais, minha boca tá muito seca, eu babo no travesseiro à noite, eu estou ficando muito cansado, não tô sentindo direito. A hora que você vai comer, você consegue mastigar várias vezes com a boca fechada ou de vez em quando você abre a boca e pega um fôlego? E a pessoa tem que criar um pouco de consciência corporal como um todo, não só acordado, como dormindo também. Tá babando no travesseiro, tá acordando com a boca seca, não tá certo. Tá errado. E aquele teste de ele tampar um lado, o clássico do consultório. É tanta coisa às vezes na internet, você respira pelo nariz, né? ele tampa o nariz, puxa. Não, eu acho que eu respiro melhor pelo lado. Os lados não são simétricos. Exato. Mesmo por causa do ciclo nasal e das conchas nasais. E algum grau de desvio de septo, que é essa estrutura do meio do nariz, todo mundo tem. Então, você ficar comparando, eu não acho tão eficiente. O importante é, de boca fechada, você respirar bem como um todo. Mas sim, se você quiser fazer o teste, que eu já sei que todo mundo vai cair nessa tentação, não tampa assim, porque na hora que você tampa assim, às vezes você empurra e obstrui o outro lado também. Se for fazer esse teste, tampa com o dedão a narina de baixo para cima. E aí você consegue reparar se é melhor um lado ou outro. Só que aí tem que fazer esse teste várias vezes, porque às vezes você pega no momento do ciclo nasal, que um lado tá o fluxo tá um pouco mais reduzido do que o outro, você vai falar, meu Deus, esse lado tá entupido. Então tem que fazer várias vezes. Mas não, tentando, gente, né? vai no otorrino para examinar, Vai né? no otorrino, gente. Fica vendo dica É. de internet, assim, Vai. aleatória, né? Procura o otorrino profissional que tá capacitado para isso, né? Uma dúvida que às vezes vem muito no meu consultório, né? Olha, doutor, é o seguinte, às vezes eu ligo lá o ar-condicionado e aí coloquei lá na temperatura X, nariz entupiu, né? E aí tem gente que já sempre culpa o ar-condicionado por uma rinite, por uma sinusite e tal. Na hora de dormir, tem uma temperatura ideal que as pessoas possam ter mais conforto para o nariz, para respirar melhor e até, consequentemente, para dormir melhor? Eu acho que não só temperatura. Então, a gente sabe que a 23, 24, 25 graus, nosso nariz é um filtro. Ele é responsável por aquecer, umidificar e filtrar todas as impurezas para o nosso oxigênio chegar em condições ideais de troca gasosas no pulmão. Então, esse filtro, ele funciona em condições ideais de temperatura e umidade. E a temperatura ideal é essa entre 23 e 25 graus. E a gente sabe que a cada 3 graus que a gente abaixa essa temperatura, a gente vai reduzindo em 20 a 30% o batimento mucociliar. O que é isso, para quem não sabe? A mucosa do nariz parece um tapete. Todos os dias a gente produz 1 litro e meio de secreção, quer você queira ou não. E esse tapete fica varrendo a secreção, pinga na garganta e a gente não percebe.
Quando a gente abaixa a temperatura, a gente diminui essa varredura e a gente começa a acumular um pouco mais de secreção no nariz. Então, não é só pela mucosa inchar um pouco mais, mas a secreção ficar parada te dá uma sensação de congestão maior. Além de estar frio, o ar-condicionado acaba ressecando o meio ambiente. E o ar seco também te deixa essa secreção mais viscosa, eu brinco que vira um slime ali dentro, e aí os cílios, os pelinhos não vão conseguir varrer adequadamente. Então, não só a temperatura, como a umidade é muito importante. Só que tem um porém. Eu também não gosto de falar, liga o umidificador e deixa a noite inteira. Porque depende da casa de cada um. A gente estava conversando sobre problemas de infiltração antes de você chegar. Quando lançou o umidificador automático, eu comprei para testar. E eu moro no meu andar de cima do meu quarto, tem uma piscina. E aquele umidificador nunca ligou. Porque meu quarto, muito pelo contrário, eu tive que comprar um desumidificador para o meu closet. Umidade excessiva, né? Exatamente. Então, se a gente não conhece o meio ambiente, e depende da parede, de como são os canos, de onde você mora, se você deixa o tempo inteiro esse umidificador ligado lá, você pode proliferar fungo. E se você tem uma rinite que é alérgica, você tem alergia a fungos, além da temperatura, o ar seco, o ar frio, se você provocar a sua rinite com alérgenos que você vai inalar, tudo isso vai piorar. Então, a dica do umidificador é, esses automáticos, você programa, eles têm um higrômetro, que é o que mede a temperatura ali do ar, e você programa entre 60% e 70%, e ele liga e desliga de acordo com a necessidade. Por isso que eu falei que o meu nunca ligou, porque o meu quarto a 80 lá o tempo inteiro e nunca ligava. Ou, se você não tem esse umidificador, liga durante 1 hora, 2 horas e depois desliga, não deixa a noite toda. E aí, você falou, se você tem uma rinite alérgica, entrando um pouquinho nesse mérito, acho legal pontuar, até porque saiu agora o novo consenso de rinites, né, o 5º consenso, que ele dá bastante ênfase nessa diferenciação entre rinite alérgica, não alérgica. Explica um pouquinho pro pessoal, porque às vezes o pessoal fala, eu tenho alergia a frio. Existe alergia a frio? Não existe alergia, mas é uma rinite. O que acontece? A gente tem 12 tipos de rinite, 12, 13. Boa. Não é? Preciso contar um a um. E a maioria dos pacientes tem mais de um tipo de rinite. O que é a rinite? É a inflamação da mucosa. E o que muda a rinite ser alérgica ou não alérgica? O gatilho que vai te fazer inflamar a mucosa. Então, os alérgicos, o gatilho deles é um aeroalérgeno. É alguma coisa que ele vai inalar e você vai levar o seu sistema imunológico a hiperresponder a este alérgeno. É um sistema imunológico estressadinho. Eu gosto muito de falar que eles gostam de matar formiga com bomba atômica. Detona todo o redor também. Então, essa modulação imunológica dos alérgicos não é tão interessante. Porque a hora que eles inalam ácaros, fungos, poeiras, pelos de cães e gatos, não necessariamente todos, mas sim, tem pacientes que são todos, eles disparam o gatilho para o sistema imunológico hiperinflamar e acaba que inflama a mucosa incha e obstrui o nariz. Quais são os gatilhos para as outras rinites? Depende da rinite. A do frio, por exemplo, a de mudança de temperatura, que é a rinite idiopática ou antiga vasomotora, é mais relacionada ao sistema nervoso. Então, você tem um estímulo, claro que tem substâncias inflamatórias ali também, que te engurgitam a mucosa. O problema é que tem várias, né, gente? Irritativa. Poluição não é um alérgeno, mas fumaça de cigarro, perfume, eles não são alérgenos, mas eles são irritantes, eles são agressores para a nossa mucosa nasal. E o nariz é um filtro, ele vai tentar brecar aquilo ali. A partir do momento que ele está sendo agredido, ele vai responder. Qual é o problema? A partir do momento que você inflamou a mucosa fica mais inchada, mais engurgitada, você também prejudica essa varredura, esse transporte mucociliar. E a hora que você prejudica isso, você acumula mais secreção. A hora que você acumula mais secreção, você incha mais, tem mais edema de mucosa. A hora que você tem mais edema de mucosa, você prejudica o transporte mucociliar. E aí você fica nessa bola de neve. Por isso que muitas vezes os pacientes tomam um antialérgico 1 dia, 2, e depois de uma semana eles estão ruins de novo. Porque eles saíram da crise, eles esfriaram parcialmente o processo, mas não o suficiente para trazer essa mucosa para o nível da normalidade. Fala, você tem que esvaziar o copo d'água inteiro.
para ela aguentar, né? Para você aguentar caírem umas gotinhas ali e você não transbordar o copo de uma vez. Então, às vezes ele trata e fala, nossa, agora eu tô ótimo. Eu falo, deixa eu ver. Aí eu olho e falo, não, ótimo você não tá. Vamos dar uma tratadinha um pouco mais. Muita questão da falha do tratamento na rinite, né? Porque não identifica a real causa. Todo mundo acha, às vezes, o próprio indivíduo, não estou falando do que vai ao médico, mas em casa começa a tratar com antialérgico e alguma coisa, uma rinite que não é alérgica, né? E esses conceitos são muito confusos. Um outro conceito que as pessoas confundem muito é sinusite e rinite, né? Entra tudo ali, o que é sinusite, o que é rinite? Minha sinusite está atacada. A minha sinusite, já me apropriei dela. É minha, eu tenho lá já uma certidão de dono dessa sinusite, né? E qual que é a diferença para o pessoal entender melhor? Rinite, sinusite, também tem muitas causas da sinusite, né? Então, como que a gente pode diferenciar um pouquinho mais fácil? Olha só, imagina, rinite é inflamação, para ficar fácil didaticamente, a inflamação somente das mucosas das fossas nasais, vamos dizer assim. Então, o problema está muito concentrado aqui no centro do nariz e no centro da face. E a gente está falando de rinite alérgica, não alérgica, essa que dispara a crise, mas até mesmo uma gripe e um resfriado, eles são rinites. Ou, às vezes, eles são rinossinusites, dependendo do grau, porque a gente tem uma inflamação como um todo. Quando a gente fala que tem uma sinusite ou uma rinocinusite, não existe uma sinusite sem uma rinite junto, porque a gente inflama tudo. A mucosa das conchas, aqui do meio do rosto e do nariz, mas inflama também, sim, a mucosa de dentro dos seios. Então, eu sei que não é só profissional da área da saúde, que eu perguntei para vocês, mas todos esses nossos ossos, eles não são compactos, senão a nossa cabeça ia pesar 30 quilos. Eles são ocos, eles são cavidades e é isso que a gente chama de seios da face ou seios paranasais, revestido pelo mesmo tipo de mucosa que tem de dentro do nariz, que tem no pulmão, que tem toda a via aérea, que é essa mucosa ciliada, né? Então, dentro dos seios, a gente também tem secreção, a gente também faz essa varredura, também a gente varre, não é por gravidade que a gente drena, a gente varre de cima para baixo para cair na garganta. Mas quando tem essa inflamação da mucosa de dentro de um seio ou de dentro de mais de um dos seios, a gente chama de sinusite. E quando essa sinusite ela dura menos do que 3 meses, a gente chama de sinusite aguda. E quando ela dura mais do que 3 meses, a gente chama de sinusite crônica. E aí tem mais um leque de subtipos de sinusites crônicas. Mas basicamente a diferença é onde inflama. E os sintomas também ficam um pouco diferentes. Porque só uma rinite, normalmente o paciente vai ter congestão nasal, aquela sensação de nariz entupido, o nariz entupido de fato, obstrução, coriza, uma secreção mais líquida, mais aguada, se for alérgica, muita coceira, muitos espirros. E sinusite, literalmente ele sente que está tudo congestionado. Rinite também pode dar isso? Quando é muito grave, pode. Rinite também pode dar dor de cabeça? De vez em quando também pode, porque a gente acaba fazendo ponto de contato dentro do nariz, de algumas estruturas, sem contar que vai dormir mal, né? E dormir mal vai dar dor de cabeça, vai ser gatilho para vários tipos de cefaleia. Mas a sinusite, quando a gente pensa naquela sinusite típica, essa congestão, dor em peso, o olfato fica muito ruim, secreção mais espessa, mais grossa, que ou sai pela frente ou pinga por detrás da garganta. Mas não é muito fácil, às vezes, o meio de campo ter uma diferenciação. Quando são casos leves de rinite e os típicos de sinusite, todo mundo sabe. O duro é o meio de campo. Agora, já que a gente está falando também para o público, a gente vai fazer aqui um serviço de saúde pública, né? Porque muitos pais chegam lá no consultório do otorrino, na urgência, e só saio daqui depois que fizer o raio-x dos seios da face. Para poder diagnosticar. A gente ainda precisa mesmo falar isso. Infelizmente, às vezes a gente precisa tocar nesse ponto, porque tem muito pai, muita mãe que às vezes pressiona o pediatra ou o otorrino, só vou sair daqui se fizer o raio-x. Infelizmente, Complexo, o né? médico que pede faz um desserviço para a sociedade, porque ele só faz o paciente tomar radiação à toa.
O raio-x, imagina só, nosso rosto é uma estrutura, nossa face, o crânio é uma estrutura complexa, tridimensional, cheia de reentrâncias. Não é um túnel oco aqui dentro, gente. Tem várias estruturas. A gente falou dos cornetos, que são uma das estruturas, né? Aqui essa parte óssea é um labirinto, a gente chama de labirinto etimoidal, parece uma colmeia. Imagina um exame que pega uma estrutura toda tridimensional e chapa em uma coisa só, para ver ou não se tem catarro. Ter ou não ter secreção naquele momento não quer dizer nada. Se eu assoar meu nariz, pode ser de uma rinite. Então, tem muito o falso negativo e o falso positivo do resultado do exame é muito ruim. Raio-X, infelizmente, não faz diagnóstico. Não serve para nada. Só para o paciente tomar radiação. Então, gente, atenção, porque isso é um ponto crítico, né? Uma bandeira vermelha que a gente tem que levantar. Vamos esquecer o raio-x para diagnosticar a sinusite. Né? O tratamento é pelo quadro clínico. E quem tem a oportunidade de ir no otorrino, além do quadro clínico, a gente faz no consultório o exame de nasolaringofibroscopia ou a endoscopia nasal, que a gente consegue ver com mais detalhes, né? Se a mucosa está inchada, onde ela está inchada, da onde está drenando essa secreção. E aí sim, ajudar a fazer um diagnóstico mais assertivo. Mas, pelos sintomas, todos os guidelines europeu, americanos, brasileiros, eles te autorizam no pronto-socorro a você desconfiar se é uma sinusite, uma gripe, um resfriado viral ou se é uma sinusite bacteriana. Porque todo o X da questão do raio-X é que eles acham que vai definir a conduta de tomar ou não antibiótico. O buraco é mais embaixo ainda. O raio-X está alterado, vamos dar antibiótico. E não é isso. O raio-X está alterado. Vamos supor que o raio-X fosse um exame excelente. O raio-X está alterado. Uma tomografia. Vamos supor que a pessoa fez uma tomografia. Se ela está gripada, a tomografia vai vir alterada. Você vai dar antibiótico para essa pessoa? Não vai dar antibiótico. Então, está tudo errado. E quando a gente dá antibiótico, tem duas coisas clássicas que a gente dá antibiótico. Uma é quando o paciente ficou gripado, resfriado, e aí tá com o quadro típico, congestionado, catarrento, dor no rosto, e ele começa a melhorar dessa gripe, desse resfriado, mas de repente ele piora. Chama sinal da dupla piora. Por que que isso acontece? Porque você mudou o pH daqui de dentro dos seios, você mudou a concentração de óxido nítrico, você piorou o seu transporte mucociliar, essa varredura que a gente faz pela própria infecção viral, você inflamou a mucosa, você predispôs o acúmulo de secreção num lugar fechado, quentinho, cheio de proteína. E as próprias bactérias que a gente tem aqui, elas se aproveitam dessa situação e umas se proliferam mais do que as outras. E neste momento que você falou, estava ficando bem, eu piorei, o que aconteceu? A bactéria falou, é aqui. Vou aproveitar. Essa é uma dos momentos que a gente falou, então, a gente pode tentar, ou está autorizada a dar antibiótico quando não melhora com outros tipos de tratamento. E o outro é quando o paciente começou gripado, resfriado, e já se passaram 10 dias e ele não melhorou. Se passou 10 dias e ele não melhorou, sinal que ele mudou o meio ambiente. Sinal que a coisa está tendo proliferação bacteriana. E esse é um outro momento que a gente também pensa em entrar com antibiótico. Precisa necessariamente entrar com antibiótico? Nem sempre. Às vezes a gente faz alguns tratamentos paliativos com lavagem nasal com xilitol, que é um antibacteriostático, e conta com a imunidade do paciente, e o paciente segura e não vai para o antibiótico oral, quando isso é introduzido desde o começo. Então, o problema do raio-X, eu acho que é pior do que o raio-X. Eu acho que o problema do raio-X é a questão de dar antibiótico para um exame que não serve para nada. E aí o paciente faz o raio-X, que não serve para nada, e toma antibiótico quando não tem que tomar. E a gente está com um problema gravíssimo de resistências bacterianas. Eu conversei com um infectologista que deu uma aula, que ele falou que se a gente continuar nesse ritmo, em 2050, a gente vai ter 25% de efetividade nos antibióticos. Nossa, daqui a 25 anos, né? Então, tá muito aí já. Cara, 2050, imagina as crianças que vão estar com 25 anos em 2050, vão estar com 30 anos. O que a gente vai fazer? A gente vai internar? Porque a indústria farmacêutica não evolui, não desenvolve o tanto de antibiótico que tem que desenvolver necessário para inovar as mutações ali ou os mecanismos que as bactérias arrumam para ficarem resistentes às drogas que a gente já tem. Eu acho que foi um segundo serviço de saúde pública que você falou agora, a questão do antibiótico, né? Porque muitas vezes uma expectativa,
eu tô com 2 dias de sintomas e vai entrar com antibiótico, e às vezes sai chateado com o profissional de saúde. E estão lembrando que muitas vezes essas doenças respiratórias é a evolução que vai dizer, né? Então, não dá para, por exemplo, eu achar que eu vou numa consulta e vou resolver tudo. Não, eu preciso, tá piorando, como todos esses sinais que você deixou claro, né? Então, a evolução é que vai fazer o acompanhamento, que vai diferenciar entre não estar utilizando antibiótico quando não tem indicação nenhuma, né? Isso quando a pessoa tem amigo do farmacêutico, né? Que a gente vê pelo Brasil inteiro aí, né? Em São Paulo, usou a gente não consegue. o resto do antibiótico do familiar. Tomei 2 né? dias de clavulin, de amoxicilina clavulanato, porque eu tava com dor de garganta. A gente vê bastante ainda essa cultura na população. É uma coisa que é o que a Renata falou em relação à resistência bacteriana. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, no pronto-socorro, assim, eu entendo, eu vou fazer a meia-culpa aqui também. Eu entendo o lado do médico que tá ali, que ele fica com medo de não tratar e o caso evolui mal. Mas antibiótico não evita complicação de rinocinusite. O paciente fala, eu tenho medo de ter uma celulite, aquela infecção no olho, medo de ter uma meningite. Antibiótico não evita complicação. Parece um contrassenso a gente falar isso, mas é o que acontece. Se a pessoa tiver que ter uma complicação, for azarada, porque assim, as complicações são raras, não ela ter começado um antibiótico precoce que vai brecar, vai fazer com que ela não tenha essa complicação. E antibiótico, eu sempre falo o seguinte, é ruim com, pior sem. Graças a Deus que a gente tem, mas eles têm vários efeitos colaterais, eles dão uma baita desbiose, eles bagunçam outras coisas, eles também bagunçam seu sistema imunológico. Você tem que dar uma chance para você, se você não é imunossuprimido, você não tem nenhum problema grave de saúde, você tem que dar uma chance para as coisas, né, funcionar, dá um tempo ali, pelo amor de Deus, dá 2 dias, 3 dias, respira fundo aí, faz as coisas que a avó manda fazer, toma um chá, fica em casa, lava esse nariz, lava com xilitol, que pode ajudar e dar uma segurada na onda aí. E lembrando que não é só usar antibiótico quando tem indicação. Tem que ser um antibiótico certo, né? Ainda tem esse ponto aí que é crítico, né? Porque, doutor, eu tô com antibiótico, mas não é um antibiótico adequado para aquela situação, né? É assim, já que vai usar, use o adequado, né? Vou dar qualquer um aqui 5 dias. Meu Deus, já começa a me dar palpitação. Porque realmente não faz Aí efeito. Aumenta essa questão da resistência bacteriana, né? Olha só que doideira, né? E a coisa é cíclica. Então, a gente fica muito tempo sem usar alguns antibióticos. E aí, a gente começa a fazer cultura de secreção do nariz. E a gente começa a ver que os antibióticos super antigos que a gente não usava mais, eles, graças a Deus, também têm isso. Eles começam a ter um efeito melhor. Por quê? Porque eles ficaram esquecidos ali muito tempo. Pode falar nome comercial aqui? Pode. Então, Bactrim. Cara, eu tive vários pacientes, não só eu, congresso internacional, o ano passado, congresso europeu, congresso americano. Que a gente não usava há muito tempo, né? Há muito tempo. Vários trabalhos mostrando da gente fazer cultura e agora as cepas voltaram a ser, responderem sensíveis ao Bactrim. Olha só, culpa desse uso inadequado às vezes, né? Culpa do uso inadequado. Então, usar. É o que acontece muito com a azitromicina. Usar. Coitada, esgotou tudo, né? Não funciona mais. Esgotou tudo. É muito pobre o resultado. E hoje em dia é aquela medicação que o pessoal usa quando fala assim, tem que dar alguma coisa, né? E acaba dando azitromicina pra... Então, tem que dar alguma coisa. Você não dá uma dipirona, tem que dar alguma coisa, não? Aposta em sintomático, né? Não no antibiótico, né? O paciente tem que sair feliz. E a gente tem que educar não só os médicos, os pacientes também. Você não tem que sair feliz que você tá com uma receita de antibiótico. Cara, você tá tomando um remédio que pode dar efeito colateral, né? Que tá atrapalhando sua microbiota intestinal também. Que vai te mexer imunologicamente. Tem um trabalho super interessante que mostra que o uso abusivo de antibiótico na infância diminui o número de óvulos da mulher na vida adulta. Então, isso lá pra frente pode mexer com o fator reprodutivo dela. Não é um trabalho só, é uma meta-análise. Quer dizer, fertilidade relacionado com o uso inadequado, né? Olha que coisa doida. E não só fertilidade, como a idade que a mulher vai entrar na menopausa. Precoce. Que interessante. Precoce. Então, olha o que vai refletir no futuro um uso inadequado. A gente não está falando só de uma sinusite não curada no momento certo. Está falando de resultados que vão acontecer, às vezes, 20, 30 anos depois, né? Exatamente. Ô, Rei, e assim, falando, a pessoa começou a pegar um resfriado. A gente vê que é muito comum, então, ou ela entrar com antibiótico ou com antialérgico, né? E o tal do antialérgico no resfriado? Conta um pouquinho, pessoal. Cara, qual é o problema do antialérgico? O antialérgico, ele aumenta a viscosidade da secreção.
ele deixa a secreção... Primeiro que a pessoa não está com alergia, mas ele aumenta a viscosidade da secreção, ele deixa a secreção mais viscosa. E se a secreção está mais viscosa, essa varredura do transporte mucociliar, ela fica inadequada. E, às vezes, a pessoa toma antialérgico porque ela associa o antialérgico ao descongestionante, que é um sintomático. E aqui no Brasil, a gente só tem um tipo de descongestionante que não é associado ao antialérgico. E descongestionante também aumenta a viscosidade. Então, se você toma 2 drogas que aumentam a viscosidade, um descongestionante, que é só um sintomático, mas tudo bem, eu acho que ele tem seu valor para quando a gente está muito mal também. Mas se você usa 2 drogas que aumentam a viscosidade, você talvez esteja aumentando as suas chances de deixar mais secreção ali parada, de não fazer esse transporte adequadamente e de talvez evoluir mal com um quadro bacteriano e acabar infectando. Então, eu não sou totalmente contra usar descongestionante. Eu já fiquei gripada, resfriada algumas vezes na vida. É gostoso você dar uma te melhorar o sintoma. Mas que não seja junto com um antialérgico. E a gente tem que fazer o contraponto. Se você vai usar uma droga que vai te aumentar essa viscosidade, você tem que aumentar o seu número de lavagem nasal. Por quê? Porque isso aqui vai ficar que nem uma cola ali dentro. E as nossas lavagens nasais aqui no Brasil, elas são principalmente com soro fisiológico, que super funciona, tá ótimo, eu sou muito a favor. Só que os sachês, o próprio soro e a seringa, eles não têm, eles são só sal, água e sal. E eles não têm bicarbonato. E o bicarbonato, que é o que tem na maioria dos sachês importados, ele é importante porque ele deixa a solução salina que você vai usar no mesmo pH da mucosa. Então, o sal, ele deixa na mesma osmolaridade. Então, o que o sal faz? Se você o meio de dentro está muito aguado e tem um pouco de sal aqui, ele vai dar uma roubada no sal e você vai equilibrar tudo isso. Se você lava só com água, você vai fazer o contrário. Você vai enfiar a água para dentro da mucosa, a mucosa vai inchar mais ainda. Sem contar que dói. Quem já esqueceu de pôr o sachê na garrafinha sabe. Dói e dói muito. Aquela mergulhada na piscina, né? Aquela sensação, parece que tá rompendo o nariz, horrível. né? Se você faz uma solução hipertônica, que é mais salgada, que eu adoro fazer quando os pacientes estão resfriados ou quando eles estão muito congestionados, você vai roubar um pouco de água da mucosa, você vai dar uma desidratada e que por poucos dias é muito interessante. E a gente faz com os sachês, dá para dobrar o sachê da garrafa ou com solução salina caseira, dobrando a quantidade de sal, também dá para fazer e ajuda muito a descongestionar. E a gente tem pronto na farmácia os soros hipertônicos. Tem os só sprays que não lavam, mas ajudam a descongestionar a 3%. E tem os aerosóis, aqueles que parecem um desodorante, a 2%. E o bicarbonato, que eu deixei ele para trás. O bicarbonato, ele ajuda a controlar o pH e ele ajuda os cílios a baterem mais ainda. Ele acelera o transporte mucociliar e ele também ajuda a diminuir a viscosidade da secreção. Ele ajuda a ficar menos viscosa. Então, é super interessante nas IVAs, as infecções viárias respiratórias, a gente usar uma solução salina hipertônica se o paciente está muito congestionadão e a gente colocar bicarbonato nessa solução para diminuir a viscosidade da secreção também. O Rei, você falou dos descongestionantes, tá falando principalmente dos orais, né? Dos orais. Dos orais. É. Em relação ao descongestionante tópico, né, que a gente conhece vários, oximetazolina, nafazolina, que tem... Afrina, turdilfrenal, o vício. Todos aqueles que são desse tamanhinho, que já ficam na bolsa, né? Barato e... Eu falo que são as gotinhas do demônio, sabe por quê? Não é porque elas são péssimas para tudo, é porque o paciente usou uma vez, eu falo que fica o diabinho lá falando, usa só mais uma, e eles acabam viciando. Mas neste momento de uma crise aguda, eu acho eles muito válidos, para você usar por poucos dias, 3 dias, 5 dias no máximo. Por quê? O que eles são? Eles são vasoconstritores. Eles fazem uma constrição dos vasos. Eles diminuem o fluxo sanguíneo lá. Então, lembra que a gente falou que é como se fosse um tecido erétil? Aumenta o fluxo sanguíneo, ele vai ficar mais túrgido. Diminui o fluxo sanguíneo, ele vai murchar. É como se você amarrasse um barbante na ponta do dedo. Ele vai murchar. Mas para um tecido que está super dilatado, uma murchadinha é interessante, até para você lavar melhor, o soro circular melhor dentro dos seios e você evitar uma infecção secundária e você dormir melhor. Porque você dormindo melhor, sua imunidade vai funcionar bem. Você dorme mal, você também tem mais... Se eu tivesse que dar um conselho para a pessoa não evoluir mal ou não ficar doente, eu vou falar, vai dormir.
vai dormir. Cara, durante o sono, a imunidade faz milagres ali. Vocês sabem isso melhor que eu. E falando em dormir, né, a gente sabe, por exemplo, que tem o chamado sono da beleza, né? Então a gente dorme, acorda com aquela pele bonita, o rosto bonito. E a gente sabe também que quando não dorme, a gente acorda com aquele olhar cansado, aquelas olheiras. Mas também nas doenças respiratórias. Gui tá mais cansado hoje, acontece, gente. Ó. mas Hoje o Gui não, é pai, hoje eu tô bem. Primeiro episódio, né? Eu sou pai recente, eu tava brincando com a Rê que no podcast passado eu tava privado de sono, eu passei vergonha aqui. Não sei se vocês perceberam, espero que não. Mas teve no último podcast eu quase não falei. O Jorge tocou quase sozinho aqui, não, porque mas tem todo o privação perdão de pro sono Gui, né? acontece. Ele Não, é papai, papai. 3 meses, 3 meses papai, tá tudo certo. então, e ele tinha ficado com o Matheus aí na Foi, noite toda. foi uma noite que ele precisou cuidar. Então, assim, aí a gente sabe também que as doenças respiratórias também aí faz aquele rostinho de gripe, de resfriado, Sim. né? Então também, assim, não cuidar da saúde do sono, da saúde respiratória, também dá olheiras, dá aumento desse edema. Como que isso acontece? Não só porque o sono tá muito ruim, né? Então, claro, o nariz tá ruim, dorme mal, claro que vai ficar com mais olheira, mas a gente tem uma estase venosa. Se tá tudo congestionado, o sangue todo tá chegando ali, nada está indo embora, tá tudo engurgitado, você fica assim com mais olheira, mais arroxeado, mais edemaciado. Criança é muito impressionante, né, gente? Porque criança, tudo melhora rápido. É típico às vezes a criança tem aquela adenoide grande, gigante, a tal da carne esponjosa. A gente opera, dá 15 dias a mãe, os pais falam, meu Deus, sumiu a olheira. Claro, a olheira é multifatorial nos adultos, mas sim, as doenças respiratórias, você ficar sempre congestionado vai te piorar a olheira. Não adianta só ficar fazendo lasers e o nariz está todo entupido. E você falou de criança aí, né? E a gente sabe, assim, que o sono infantil é uma preocupação dos pais, né? Das mães. E também, nossa, como médicos, né? E às vezes aquela criança se mexe muito dormindo, né? E às vezes o pai fica preocupado e nunca relaciona que pode ter a ver com essa respiração, né? Também outros sintomas, né? Às vezes até sintomas comportamentais que o não dormir da criança é diferente do adulto, né? O adulto a gente fica logo assim, né? Cansado, olhar cansado, indisposto. E às vezes a criança não, fica mais agitada, né? Fica ligada no 220. E, na verdade, como que a respiração pode estar atrapalhando esse sono da criança, atrapalhando também até as questões comportamentais diurnas, trazendo sintomas importantes. Agora acho que você falou tudo, porque é muito fácil fazer o diagnóstico de uma criança que está com problemas respiratórios quando ela está roncando, quando ela está catarrenta, boca aberta e tá cuspido, escarrado. Qualquer um que não é médico fala, meu Deus, esse nariz está ruim, a via respiratória está ruim. Quando os sintomas são mais sutis, justamente porque eu acho que a criança está tá adaptada a respirar mal, é mais difícil de fazer o diagnóstico. Então imagina, à noite, a hora que a gente deita, a criança, a maioria esmagadora das vezes, o problema é a tal da adenoide, que fica no fundo do nariz. Então ela vai ficar virando de lado e buscando uma posição, aí a concha incha junto. Ela vai ficar buscando o tempo inteiro uma posição melhor, que ela consiga respirar pelo nariz. Então, vira para lá, vira para cá, eu falo que é a criança que acorda com o lençol todo zoneado, com o pé na cabeça, o travesseiro do outro lado. O principal alerta, e acho que a principal motivo é a obstrução nasal. A obstrução nasal. E a criança acorda de mau humor. E criança irritada, como você falou, ela não fica que nem a gente derrubada. Ela fica querendo botar fogo na casa. Não obedece ninguém, né? Não obedece ninguém. Tem isso comportamental, isso não é lenda, isso não é mito. A criança fica mais arredia, mais irritada. Ela fica uma criança mais desafiadora. Eu atendi e operei uma criança há 2 meses que ela veio com diagnóstico de TDAH tomando remédio. Com este sono. Sono agitado, criança desafiadora, briguenta na escola. Aprendizado, é no sono que você faz proteína de memória, que você consolida o aprendizado. É no sono até que você balanceia suas emoções. Ela veio para mim porque ela começou a ter sinusites. Não foi pelos sintomas, por esses outros sintomas. Ela começou a ter sinusites e otites. E aí, tinha uma adenoide gigante. Eu falei, olha, tem TDAH ou não, não sei. A adenoide justifica também esses sintomas. Pode ser que ela tenha esse transtorno mesmo, mas está indicada a cirurgia pelas sinusites, porque a adenoide lá forma um biofilme de bactéria e predispõe a sinusites de repetição em criança. Operei.
cara, ela pode tomar remédio. Sabe o que é interessante? Eu li um livro recente que se chama assim, Estranhos a Nós Mesmos, né? Que é uma jornalista americana, falando dessa necessidade que às vezes a gente tem de encaixar um diagnóstico, né? Eu preciso estar neste grupo assim. E longe de mim, desfazer diagnósticos não é essa a intenção. Mas a intenção também é entender que o ser humano, ele é muito amplo, muito complexo e às vezes a gente precisa dessa avaliação. E a gente esquece do sono, da respiração e que podem influenciar principalmente nas crianças essa questão comportamental, né? E que pode simular alguns diagnósticos aí importantes, como TDAH, como transtorno opositivo e uma série de outras questões. E aí vem uma dúvida que eu vejo muitos pacientes têm, né? Quando a gente diz assim, olha, seu filho precisa operar esse adenoide. Aí ele fala assim, putz, mas doutor, tem mesmo que operar? Nossa, eu tenho medo dessa cirurgia, eu tenho medo disso. E a primeira dúvida é como que a gente pode, eu sei que isso depende de uma relação médico-paciente, reforçar esse diagnóstico e a necessidade e também, quando a gente não opera no momento certo, o que pode acontecer com essa criança, né? Pois é. Sim, tem que operar? Depende, né? Essa criança nunca tratou, está relacionado com uma... Porque a adenoide é um tecido linfóide, que é um tecido feito para hiperresponder a vírus, bactérias e alérgenos. Então, será que ela tem uma adenoidite, que a adenoide está inflamada? Será que a gente consegue desinflamar essa adenoide e ela diminuir de tamanho e liberar a via aérea da criança? Então, a gente pode tentar um tratamento clínico primeiro. Mas o fato é que quando essa criança não responde a esse tratamento clínico, com sprays nasais de corticoides, enfim, tratando a rinite junto... ela meio que estabilizou ali neste tamanho. E todo mundo fala, mas a dela não vai sumir? Eu falo, sim, a cabeça vai crescer e proporcionalmente ela vai desaparecer lá pelos 10, 12 anos de idade. O problema é esse gap dos 2, 1 aninho, às vezes a gente opera a criança muito pequena, dos 3, que é o pico de crescimento, até os 10. A criança vai ficar de boca aberta, respirando pela boca, trazendo malformações crâniofaciais. Então, o nariz foi feito para respirar, a boca para comer, não é para passar ar pela boca. Ar pela boca é aquela história, água mole em pedra dura, vai moldando toda a dentição. O céu da boca vai ficando alto, que é o palato ogival, a dentição vai vindo para frente. Outro dia eu conversei com uma dentista, a gente teve uma discussão filosófica, porque tem alguns trabalhos que mostram que até os dentes definitivos, eles demoram mais para descer. Porque quando a gente respira pelo nariz, a gente expande, a gente aera os ossos e é por isso que a cabeça cresce. E nisso, a gente tem essa descida porque a gente aera e cresce para baixo o seio maxilar. E aí empurra o dente para baixo. E isso poderia atrasar a descida desses dentes. E a criança fica mais tempo com o dente de leite. E mais tempo moldando essa face longitudinal. E aí, quando desce o dente definitivo, ele já está meio apinhado, mordida cruzada e dente para frente. A musculatura orofacial toda flácida. Boquinha, lábio superior fica evertido. E aí, depois, é triste, uma coisa que você poderia ter consertado com a criança pequena, liberando a via aérea, ver que vai ser uma criança que vai ter que usar aparelho durante muitas anos. Muitas abordagens, né? Adolescente, anos de aparelho. Às vezes vai ser um adulto roncador, ter que fazer cirurgia ortognática, porque não expandiu a face adequadamente. Então, sem contar o desperdício de aprendizado, né? De fixação de memória. Às vezes o pai fala, mas ela vai bem na escola. Eu falo, eu sei. Talvez ela seja uma criança inteligente. Mas você, com certeza, está desperdiçando o potencial do seu filho. Porque se ele tem potencial para mais... Porque imagina, eu sempre falo, imagina se você dormisse e te cutucassem várias vezes à noite. Várias vezes à noite estão te cutucando, né? E você está mudando de posição. Às vezes você nem lembra que você acordou, mas depois de um mês, como é que vai estar sua memória? Como é que vai estar seu aprendizado, né? Então, é um custo-benefício. E a cirurgia hoje em dia é muito segura. Claro que feito em bons hospitais, gente, o preço, o básico, eu não preciso falar aqui, né? Com toda a segurança do planeta, né? Então, a gente não pode abrir mão disso. Avaliação pré-operatória, Avaliação pré-operatória, exames de sangue, coagulograma. Instrumentos adequados. Instrumentos, era essa a próxima coisa que eu ia falar. Assim, ainda existem locais no Brasil que se faz a moda antiga, infelizmente. Que como é a moda antiga? É com uma cureta que a gente vai pela boca e é uma cirurgia às cegas.
Qual é o problema das cirurgias às cegas? Pode sangrar mais. Ainda assim, mesmo com esse método antigo, é uma cirurgia muito segura. Eu quero deixar isso bem claro para quem não tem oportunidade de operar com métodos novos. Ainda assim, é uma cirurgia de alta resolutiva. Anos e anos fazendo assim, né? Anos e anos, cara, é super resolutiva, é de baixo risco, resolve. Mas a gente pode sim, né, deixar mais segura ainda. Como? Operando por vídeo, com videoendoscopia. Então a gente vai ou por dentro do nariz ou por detrás do céu da boca, com óticas anguladas e com instrumentos específicos. Eu gosto muito do shaver, que é o microdebridador. Eu também. Que é um aparelho que vai aspirando e removendo. E com isso a gente tem um ângulo de 360 graus da adenoide. Pessoalmente, eu começo operando pela boca com uma ótica de 70. Também. E depois eu vou com a ótica de 0 pelo nariz, para ver se não sobrou resto em volta da tuba auditiva, que muitas vezes essas crianças tampam a ventilação do ouvido pela tuba e tem otite de repetição ou otite média secretora, que é acumular catarro no ouvido. Então a gente tem que ter certeza que a gente tirou toda essa adenoide daí. E a gente consegue ver que não sobrou resto, consegue fazer uma boa hemostasia, a gente consegue ver se tem vaso, se precisar, dar uma cauterizada em um lugar ou outro, apesar de quase nunca precisar. E tem uma outra técnica que é por radiofrequência, que também é uma técnica segura. Eu não gosto tanto, porque eu acho que ela demora mais, enfim, mas que também é super segura e também é por videoendoscopia. Então, a gente tem técnicas e tem hemostáticos que a gente pode se fazer né, lançar, que a gente coloca ali, que aumenta a agregação plaquetária e forma uma película ali, logo de cara, uma carapaça para brecar o sangramento. É anestesia geral, é a pergunta que todos os pais fazem. Não tem como sedar uma criança para operar, mas anestesia geral, meus anestesistas costumam dizer, é a mais segura que tem. É monitorada o tempo inteiro? O tempo inteiro, full time. Existe até monitorização de consciência. O anestesista sabe se você está dormindo, se você está no sono profundo, se você está sonhando. Ele só não sabe o que você está sonhando, por enquanto. Talvez a gente chegue lá ainda. Então, a via aérea está segura, porque o paciente está entubado, ele não vai broncoaspirar sangue. Então, está tudo dominado. É a situação ideal para não dar complicação. Então, fiquem com o coração tranquilo, porque, claro, fatalidades acontecem, mas a gente está falando de cair um raio na cabeça de uma pessoa, né? Fatalidades acontecem. Probabilidade baixíssima, Dá né? para falar que o risco é zero nem para atravessar a rua. Nem para tirar uma unha, né? Não, o risco não é zero para nada. A gente está vivo, o risco não é zero. Mas é próximo de zero. Dá vontade de falar que é zero de vez em quando, mas não é zero. Só que é muito próximo de zero, assim, é muito seguro mesmo. É assim, na medicina, tudo que quando você vai dar alguma conduta, você tem que colocar na balança o custo, o risco, o benefício de uma situação. Custo-benefício. É isso, né? Quando o benefício supera o risco, e geralmente supera. E nas crianças em particular, supera, até nos adultos, supera muito. Muito. Porque sono de qualidade é bom para todo mundo. Sono de qualidade em criança, eu diria que é fundamental. É fundamental. É um investimento no presente e futuro dessa criança, né? E a gente observa essa mudança clara. Os pais chegam, né? Às vezes nem precisa esperar muito tempo. Às vezes na primeira consulta no pós-operatório, o pai já fala, olha, nossa, doutor, ele tá dormindo. Eu já tive paciente que quando eu operei, ele dormiu assim 12 horas consecutivas nos primeiros dias porque não conseguia dormir. Ele vivia um período crônico de restrição de sono porque não respirava bem. Imagina, tá Olha exausto, a situação, né? A pessoa tá exausta. Às vezes em meses acontece exatamente isso, dormindo bastante, comendo. Falou, nossa, eu achava que ele não gostava de comer, mas agora ele come, que é uma beleza. Porque ou ele come ou ele respira, né? Quando ele tá... Ou ele come ou ele respira. E além disso, o olfato talvez esteja prejudicado também. Porque o paladar é a junção do nosso gosto, né? A língua só capta salgado, doce, azedo, amargo e o umami, que é o quinto sabor. E o retroolfato, a molécula de odor do que você está comendo, ele sobe por detrás do céu da boca para o nariz, e essas duas coisas juntas que te dão o paladar no cérebro. Então, ela pode estar sentindo salgado, esse é doce, mas sente o gosto, mas não tem o paladar. Então, tem crianças que começam a comer melhor, não só porque, coitadinha, ela consegue mastigar de boca fechada, mas porque ela consegue realmente sentir o gosto do que ela está comendo. Porque comer não é só nutrição, né? É uma experiência, aí você sente sabor e tudo isso, e às vezes vem aquela criança com uma seletividade alimentar, né? E também pode ter a ver com essa respiração aí inadequada, que é essa adenoide obstruindo. Eu acho que se todo mundo pudesse ver um exame de naso e olhar uma adenoide hipertrófica, não teria dúvida com relação à cirurgia, né? Porque é chocante pra gente, né? E o antes e o depois, você sabe que eu tenho alguns pacientes que eles ficam, nossa,
meu Deus, mas sim, sabe o que eu faço? Eu tenho vários pacientes super legais que viram meus amigos. Eu falo, conversa com o meu paciente. Dá uma conversada com ele. Porque eles adoram. Dá uma conversada. Vê o que aconteceu. Compartilha essa experiência, Compartilha né? a experiência. Pergunta o que aconteceu com o filho dele 2 dias depois da cirurgia. Como é que tá a vida dessa criança? Cara, que acorda bem disposta. Eu tive uma criança super marcante no consultório, que ela era muito encapetada. Muito, muito, muito. Sabe aquelas que chegam detonando? Cara, é uma criança. Você vê que acho que ela tá fazendo aqui, ela precisa se manter acordada e ativa ali. Cara, ela ficou uma criança. A mãe falou: o que aconteceu? Foi cirurgia. Entregaram outra Foi criança, cirurgia né? cerebral? Eu falei: não, ela tá descansada. Foi um exorcismo. Foi um exorcismo? Não. Ela tá tranquila, claro. Tem a personalidade, ela é uma criança super brincalhona, né? Vai. Mas assim, ela não tá o Taz, mania, onde ela pá furacão, né? A mãe falou, meu Deus, mas é assim mesmo? Deu tudo certo? Eu falei, tá vendo? E já que a gente tá falando de criança, né? Esse período de início escolar é super desafiador, né? Pois é. Porque aí começa a ir para a escola, a criança ficou 2 meses de férias, começam as infecções de vias aéreas superiores. Escolites. As escolites. Achei bom esse termo, as escolites. E para desespero dos pais e das mães, né? Então, a criança vai a primeira semana, na segunda semana já espera que vai vir com uma doença respiratória e que vai passar para os outros de casa, é um terror, né? Como que a gente pode, assim, melhorar isso que... Hábitos, é lógico que a gente está falando assim, de milhões de fatores, né? Então, sempre passar na consulta médica para avaliar, mas que cuidados que a gente pode tomar para poder diminuir a possibilidade de ter uma infecção de via aérea superior. E vocês viram, né, que nós já estamos com surto de influenza em fevereiro. Os hospitais pediátricos ficam um terror. Pois é, eu acho que depois da pandemia, a gente não tem mais uma sazonalidade, né? Antigamente, antes da pandemia, era... junho, julho, agosto, era um caos, todo mundo pedindo encaixe, mas o resto do ano vinha numa pegada, né? Tipo, a gente tinha um pouco mais de tranquilidade. Vinham mais pacientes eletivos. Agora a gente não vê mais essa sazonalidade. Agora não tem mais muito época. Então, como eu te disse antes, a primeira que você pudesse escolher uma coisa, falar, vai dormir. Dormir faz bem para a imunidade. Vai dormir, dorme cedo, tenha rotina. Põe sempre na cama no mesmo horário, acorde no mesmo horário. Ensine as crianças lavarem as mãos, né? E se está doente, não manda para a escola. E façam lavagem nasal todos os dias. Tem gente que se pergunta, mas lavar todo dia não vai tirar excesso do muco, excesso da proteção? A gente, sinceramente, a gente produz 1,5 litro de secreção por dia. Você acha que você lavar uma vez por dia, você vai tirar o excesso de muco que a gente produz? Não tem nada cientificamente comprovado que lavagem nasal faz algum malefício. Existem algumas linhas que falam, não, mas é porque há 2.000 anos a gente não precisava de lavagem nasal. Só que há 2.000 anos você não tinha poluição, você não tinha carro, você não tinha esse monte de vírus. Há 2.000 anos era outra coisa. Nós estamos em outra situação do mundo. Então, a gente sabe, existe comprovação. Tem um trabalho super grande comprovando que criança que faz lavagem nasal diária depois da escolinha, ela tende a pegar menos infecções virais de via respiratória. E aí, fora isso, todos os outros hábitos, comer saudável, né? Variedades. Vamos ajudar a imunidade, para, né? Todo o resto que os pediatras vivem falando. Você entrou nesse ponto da lavagem nasal, né? E você é uma pessoa que levanta a bandeira disso. Você tem cursos voltados para isso, Eu vou te contar né? por que eu levanto a bandeira. Porque não sei nem se eu quero falar essa data, gente, mas acho que há 16 anos eu era fellow da rinologia lá do HC e eu trabalhava que nem louca. E eu trabalhava num lugar que era muito gelado. E eu tive umas 4 ou 5 sinusites no ano. E eu falei, eu já tava tipo, vamos operar. Só que eu não tinha nem tempo para operar, tanto que eu trabalhava. E foi na época que começaram a sair os trabalhos de lavagem nasal de alto volume lá nos Estados Unidos. E aí eu fui pro meeting, fui pro congresso. E aí comprei 1.000 garrafinhas, falei, vamos ver se esse negócio me salva. Cara, este negócio, essa lavagem nasal de alto volume, ela foi transformadora, ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu ainda demorei um tempo para sair desses empregos, para trabalhar que nem louca. Só que a gente tinha um problema. No Brasil era muito difícil conseguir essas lavagens naquela época. E mesmo lá, era uma coisa que estava engatinhando. A gente não sabia direito qual dispositivo usar, porque eu estou falando lavagem nasal em geral, mas a gente tem 1.000 métodos de lavagem nasal, né? Seringa, aerosóis, garrafas, os elétricos. Lota, né? Lota. Tem um monte de dispositivo.
Então, a gente precisa saber também qual dispositivo usar, em qual paciente e em qual momento. E saber qual solução usar ali dentro. Como a gente falou naqueles, né, gripes, resfriados, às vezes uma hipertônica está evoluindo para uma infecção bacteriana, usar xilitol. A gente precisa saber prescrever e os pacientes precisam aprender a saber fazer essas combinações. O médico tem que ir ensinando de acordo com a necessidade dele. Então, o intuito é que a população toda aprenda isso num longo prazo. A gente está sempre uns anos atrás nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ninguém mais acha estranho. Graças a Deus, de 2 anos para cá, no Brasil também não. Mas ninguém acha estranho falar para fazer uma lavagem nasal. Poucos pacientes agora falam, do que você está falando? Tipo, me olhavam com uma cara, você é louca? Essa mulher que está mandando eu fazer no nariz? Que médico que eu vim? Não tem mais esse estranhamento. Então, a gente tem que educar a população para ir por esse caminho. E eu, por experiência própria, eu sou uma defensora, porque foi um divisor de águas para mim. E a gente entra numa questão também, porque, infelizmente, alguns profissionais geram dúvida na cabeça dos pacientes sobre essa lavagem rotineira, que deve ser feita diariamente, né? Então, você recomenda, então, essa lavagem rotineira. E tem algum tipo de dispositivo... Não sou eu que recomendo, é a literatura científica médica que recomenda. Não sou eu. É a literatura que recomenda. Bom deixar bem claro isso, claro, né? Não sou eu. Mas sabe o que acontece? Tem toda essa diversidade de dispositivos e de soluções. Então, se você não adequar e se você não acertar qual dispositivo para qual paciente, você pode ter problemas. Qual é o problema? É dor de ouvido. Então, às vezes o médico não tem tempo de examinar melhor, de explicar e de adequar. Por quê? As de alto volume, que ficaram muito populares, com as garrafas, se você fizer com força, principalmente num paciente congestionado, o paciente começa a querer lavar quando ele está doente. Ele não começa a lavar quando ele está bom. Quando você está congestionado, a mucosa está mais edemaciada, mais inchada, você vedou, fez com força, ainda mais na criança que a tuba auditiva é mais horizontal, não é tão diagonalizada, a chance de você levar catarro para ouvido da dor de ouvido é grande. E aí, infelizmente, tem médico que fala, não lava que vai dar dor de ouvido. Só que se você não lavar, você também pode ficar com otite. E você também pode evoluir para uma sinusite bacteriana. Então, a grande X da questão é você adequar o método com a solução pro paciente certo na hora certa. Sensacional isso que você está falando, né, Gui? Porque a gente viu aí uma série de publicações, às vezes nas redes sociais, de alguns profissionais desaconselhando a lavagem nasal e a gente, otorrino, fica de cabelo em pé, porque a gente sabe o quanto que é importante, né? E tem uma quantidade de vezes no dia, de acordo com a necessidade, como você recomenda, que às vezes tem paciente idade. Varia com relação à idade, né, Gui? Tem paciente, eu prefiro fazer à noite, antes de dormir, que já dá aquela liberada do meu nariz. Como que funciona isso? Eu sei que é uma orientação geral, né? É uma orientação geral, mas é basicamente pelo tamanho da cabeça. A frequência é fácil. Não tem nada, é para manutenção. Uma vez por dia eu estou feliz. Qualquer horário. Qualquer horário de preferência. Depois da escolinha, ótimo, de manhã, ótimo. Se você é mais predisposto a ter rinite, sinusites ou ficar mais doentes, talvez em algumas épocas do ano, determinadas, né, inverno, tempo mais seco, talvez você pudesse caprichar e usar 2 vezes por dia. Mas e o volume? Agora, se você está doente, 3, 4 vezes por dia. Agora, e o volume? Depende do tamanho da cabeça e do seu objetivo. Então, se é só para uma rinite, uma lavagem de baixo volume. O que é baixo volume? É menos que 100 ml por lavagem. Vou falar de adulto primeiro, tá? Menos que 100 ml por lavagem em adulto. Então, um aerosol que você segure por alguns segundos, quando você segura 3 segundos, sai 1 ml. Então, façam as contas. É pouco mesmo do aerosol. Então, você tem que segurar alguns segundos para você sentir que você deglutiu. Você tem só uma rinite, você não precisa colocar a solução para dentro dos seios, ou com uma seringa pequena, ou na palma da mão. Eu falo, você não põe soro, aspira para uma rinite, super funciona. Agora, se você precisa entregar o soro, a solução que está ali, a solução salina, seja lá com ela qual for, com xilitol, com bicarbonato, com remédio, que às vezes a gente manda colocar, para dentro dos seios, o volume tem que ser maior.
Porque quando a gente tampa uma narina e a gente aperta o dispositivo, ele bate nas estruturas e ele turbilhona para dentro dos seios. A gente lava por transbordamento, não é por pressão. A gente inunda as cavidades com o volume que a gente está entregando. Então é meio que igual lavar um quintal, não adianta dar uma esguichada forte num lugar só. A gente tem que fazer essa inundação de toda a área. E aí, pro adulto ser inundado, ele precisa de mais de 100 ml por lavagem. E todos os trabalhos científicos são feitos com 120 ml por narina, por isso que as garrafas todas têm 240. E em criança, depende do tamanho da cabeça. É de 2 a 3 centímetros cúbicos de líquido que precisa por área ali. Então, mais ou menos, uma criança ali de 2, 3 anos, 20 ml é uma lavagem de alto volume. Uma criança de 5, 6 anos, 120 ml é uma lavagem de alto volume. E é importante. Vou fazer propaganda da minha rede social, tem tabela lá. É só vocês olharem a tabela. É só vocês olharem a tabela de 6 meses, 0 a 6 meses, 6 meses a 2 anos, 2 anos a 4 anos. Quantas vezes por dia? Tira print, fica com aquilo lá guardado. Porque muito das complicações que são raras, né, extremamente raras, da lavagem nasal, é pelo uso incorreto, né? Então, uma boa orientação como essa que você já divulga, já faz total diferença, Sim. né, Gui? E eu, às vezes, brinco com o paciente, eu falo assim, o negócio da lavagem nasal, você não pode ficar muito confiante. É igual, às vezes, você pegar um carro, né? Não pode ficar muito confiante. Porque a pessoa começa a lavar certinho, cabecinha pra baixo, boca aberta, vira aqui e tal. De repente, o cara tá pegando e apertando com força, porque tem que correr pra ir pro trabalho. Vai dar ruim. Né? Então, assim, a confiança também no jeito que você faz a lavagem nasal e fazer de qualquer jeito, aí pode também ir pra trás do ouvido, aumentar a pressão, doer, enfim. É isso aí. Olha, nós tivemos uma aula hoje aqui, né? Foi sensacional, Rê. Muito obrigado pela sua participação. Vocês, e tá chegando meninos. nesse finalzinho aí do episódio. Já aproveito para fazer duas coisas. Primeiro, que tem uma pergunta secreta do Gui, que ele sempre deixa para o finalzinho. Mas o segundo é o seguinte, se você pudesse deixar uma mensagem geral, né, que para profissionais, otorrinos, até para os pais, para as mães, né, sobre a importância da respiração e o sono, o que você pode deixar? Uma segunda é como as pessoas te encontram, né? As pessoas gostaram muito do que você falou, extremamente didática. Quero marcar uma consulta com a doutora Renata, quero convidar a doutora Renata para dar uma palestra. Como que pode te encontrar? E depois tem a pergunta secreta do Gui. Tá bom. A respiração é tão importante que ela mexe até com o nosso emocional. Vocês conhecem um livro que chama Breathe, Respire? Vocês já leram? Eu recomendo para vários pacientes lerem. O autor, ele se submeteu, ele foi respirador bucal desde pequeno, e ele se submeteu a uma experiência de ficar em Stanford, de ficar com o nariz tampado durante uma semana e ver os parâmetros que alteram. E é incrível ver um leigo descrever o que a gente sabe. Alterou pressão, alterou batimento cardíaco, alterou sono, ele entrou numa crise de ansiedade, ele entrou meio que num burnout, porque ele respira errado. Então, tudo isso que a gente explicou, sistema nervoso simpático, parasimpático, eles entrarem em equilíbrio, é porque você está respirando bem pelo nariz. Então, qualquer mínimo distúrbio que você tenha no nariz, não só influencia em doenças que você fica mais predisposto, no seu sono, com certeza, mas até no seu estado emocional. Como me acham? @otorrinoexperts, otorrinoexperts no YouTube. Lá tem todas as informações que vocês precisam para me achar. São maravilhosas, gente. Sim, excelente. sim. Eu super sigo. Um beijão pra ela, que são as Renatas, né? São duas. A outra Rê, ela não pôde vir hoje por uma questão familiar. A Rê tá representando aqui o Otorrino Experts e é fantástico. Conteúdo de qualidade aí que vocês não podem perder. Obrigada. Sua pergunta secreta. Bom, é verdade. Tum, 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 tum. Rê, uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente, que a pessoa não pode dormir sem essa. Mensagem final, assim. Não pode dormir sem essa, não pode dormir de nariz entupido. Resumiu tudo. Resumiu tudo. Eu também super concordo, Não né? pode dormir de nariz entupido. Acabou. Boa. Renata, obrigado mais uma vez. Você que acompanhou a gente aqui, mais esse episódio fantástico. Compartilha, porque respiração a gente precisa sempre passar esse assunto adiante. Vamos fazer uma corrente do bem, né? Aproveita, já segue a Renata no Otorrino Expert e siga a gente também nas redes sociais. Durma com essa podcast, no YouTube também, Durma com essa podcast. E a gente se vê num próximo episódio com mais um assunto muito importante sobre sono, qualidade de vida e saúde de uma forma geral. Então, até o próximo episódio.